Mas enquanto isso, você imagina que se você tomou um ultimato do governo mais poderoso do planeta e do qual a economia do seu país depende integralmente, que vai haver, por parte das autoridades brasileiras, um clima de esfriar o problema, de-escalate em inglês, desescalar o conflito. Só que do outro lado existe Alexandre de Moraes. Do outro lado existe Alexandre de Moraes. E eu disse isso, e agora há pouco, e venho repetindo há vários meses, que as nossas ações aqui nos Estados Unidos, nós temos um plano, né? Eu acho que uma coisa que eu deixei claro aqui, e eles não estão muito acostumados com isso, é o fato de que nós temos um plano. Eu sei que isso é inédito no bolsonarismo. Todas as ações no bolsonarismo são tomadas à famosa moda baralho. Eu falei baralho. São todas ao modo, como a gente diz no Rio de Janeiro, meio a Bangu. É tudo decidido de forma caótica, as pessoas acham que tem xadrez 4D, é o oposto. É tudo meio improvisado. Eu não sou assim, por isso que eu não sou nem bolsonarista. Então, eu sempre digo, nós temos um plano, e o plano até agora tem funcionado perfeitamente. E há dois pressupostos basilares nesse plano. Primeiro, que o Alexandre de Moraes sempre vai dobrar a aposta, e o segundo, que o Lula vai fazer cagada. E é isso que tem acelerado, e acelerado muito o processo de queda do regime. Porque o Alexandre agora, embora não pareça para muitos, ele é um tirano acuado, que não tem outra linha de ação possível senão continuar aumentando a repressão na expectativa de preservar o próprio poder. Daí vem a decisão do Alexandre sobre o IOF na sexta-feira. Daí vem as últimas ações do Alexandre. Inclusive contra o Bolsonaro, inclusive contra o deputado Eduardo Bolsonaro, das quais a gente vai falar. O Lula, por sua vez, depende do Alexandre para governar e para se manter na presidência até 2026 e, quiçá, ter a esperança de ser reeleito. Dito e feito. Depois da ação do Trump, o que veio? Cagada do Lula e dobrada de aposta do Alexandre. Vejam só, no mesmo dia, né, na verdade na véspera das sanções de visto, o Alexandre havia proibido o Bolsonaro, emitiu uma série de medidas cautelares, impedindo que o Bolsonaro, utilizando, primeiro colocou tornozeleira no Alexandre, depois impediu que ele se aproximasse de embaixadas, né? Depois que ele proibiu ele de utilizar redes sociais, seja diretamente ou por terceiros, também proibiu que o presidente se ausentasse depois das 7 horas da noite. Foram uma série de medidas que tiveram como único objetivo reafirmar que ele não vai ceder, reafirmar que ele vai continuar aumentando a pressão. Medidas absolutamente inócuas e desnecessárias dentro do processo. Essa, especialmente da proibição de redes sociais, diretamente ou por terceiros, ficou, obviamente, o presidente foi lá, parou de utilizar as redes, o Carlos parou de fazer postagem pelas redes do presidente, mas ontem o Alexandre resolveu fazer mais uma medida para mostrar que quem manda no Xandaquistão é ele. E ele publicou um despacho explicando a medida cautelar. E é uma das coisas mais mal escritas que eu já li na minha vida, então eu vou ler para vocês, para ver se vocês entenderem. A medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, imposta a Jair Messias Bolsonaro, inclui, obviamente, as transmissões ou retransmissões ou veículos de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para bular a medida, sob pena imediata de revogação e decretação da prisão nos termos do artigo 312, inciso 1º do Código de Processo Penal. Se você não entendeu porra nenhuma, é porque você é uma pessoa sã, porque ninguém entende porra nenhuma de um despacho mal escrito desse, que parece mais um tweet do Carlos Bolsonaro. E ontem eu estava lá no Inteligência Artificial, nem o Leandro Demore entendeu o despacho, ninguém entendeu. Mas o que aparentemente o Alexandre está tentando explicar é que a cautelar que ele impôs sobre o Bolsonaro, na verdade, não era aquilo que ele tinha escrito, de que ele não podia utilizar as redes sociais, mas sim algo mais abrangente, e que não havia sido previsto por ele, que inclui também as transmissões ou retransmissões ou vinculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer plataforma. Disso decorre que, na verdade, é uma esquizofrenia completa de que o Bolsonaro pode dar entrevistas, mas nenhum
veículo pode publicar a entrevista nas redes sociais. Ou seja, pode dar entrevista. Quem está dizendo aqui? Olha que cara bacana. Quem está dizendo aqui que não pode dar entrevista? Pode dar entrevista. Só não pode publicar. Assim sim. Então, como diz o Kiko, assim sim. Né? Então, não bastava, sem condenação criminal nenhuma, né, o Bolsonaro ter sido posto naquilo que na prática é uma prisão domiciliar com a humilhação da tornozeleira. Agora, ele também está impedido de se comunicar com a imprensa. Vejam, aliás, uma das ordens das medidas cautelares, que não estão listadas aqui na pauta, mas que uma das medidas cautelares impediu o presidente Bolsonaro de se comunicar com 190 pessoas diferentes, incluindo o Eduardo Bolsonaro e eu. Nós estamos dentre essas 100... Olha que loucura, o cara não pode se comunicar com 190 indivíduos diferentes. Que maluquice, cara. Além disso, agora ele não pode se comunicar com a imprensa. E são dobradas de aposta, assim, que nos ajudam de maneira inacreditável, porque até mesmo para o público geral, até mesmo pela Globo News, está ficando evidente que isso é completamente ilegal. Veja, ontem eu disse, eu consegui fazer com que o Leandro Demore, um funcionário da TV Lula, admitisse que isso é errado. Coloca o trecho aí, eu acho que tem um trecho do Demore, coloca aí. For penalizado. Se for isso, é um absurdo, porque o STF não pode impedir que você, a revista Veja, o STF, mas é isso. Eu gostaria muito, o texto é dúbio, Paulo, eu acho que o STF vai ter que explicar isso. Também achei o texto dúbio. O texto é dúbio. Mas aí o Alexandre agora tirou a dúvida do texto. Tirou? O Alexandre tirou a dúvida que você fez do texto, Demori. Porque ele acabou de pedir a defesa do presidente para que explique como pode o absurdo de ter dado uma entrevista. Então, eu também tive a mesma impressão que você está absolutamente correto, que além de tudo o Alexandre escreve mal para um diabo. A gente que é jornalista fica com a raiva. Escreveu uma decisão completamente dúbia. Aí os advogados não sabiam o que fazer, mas falaram, não tem proibição de entrevista. Ele foi lá e deu uma entrevista. Chegou a cancelar uma entrevista no Metrópole, parecia que ele ia conversar com o André Sadi, decidiu não conversar também, fez uma entrevista virtual de manhã, mas depois ia fazer uma na Rede Globo, acho que não vai mais fazer, cancelou com o Metrópolis e resolveu simplesmente dar uma declaração para a imprensa no Congresso. E aí o Alexandre tirou a dúvida. Na prática, a decisão do Alexandre de Moraes é exatamente essa que você acabou de dizer. Se você, em qualquer rede social, repercutir uma entrevista do Bolsonaro, o Bolsonaro vai preso. E aí eu não sei como dá para alguém defender um troço desse sem ser democrático, cara. Aí é o seguinte, eu acho que quando a gente pega um jornalista que é tão esquerdista quanto se pode ser, né, foi diretor do Intercept durante muito tempo, hoje é funcionário da TV Lula, tem um contrato de R$36 mil, parece, com a TV Lula por mês. Quando esse sujeito... Bota de novo o trecho onde ele diz que se for isso é um absurdo. Só esse trecho aí, Bruno. Pode impedir que você, a revista Veja, o ICL, eu gostaria muito, o Jair Bolsonaro for penalizado. Se for isso, é um absurdo, porque o STF não pode impedir que você, a revista Veja, o ICL, eu gostaria muito... Vejam, até ele admite que é um absurdo. Vocês imaginam o que está vendo o cidadão comum. É por isso que eu disse ontem a ele não entendeu muito bem essa conta, que 38%, estatisticamente, são 4 em cada 10 brasileiros, apoiam tarifas contra o seu próprio país, é porque perceberam que o país foi sequestrado e tomado por um regime ditatorial. E o apoio a esse movimento só cresce. E não tinha como ser diferente. O povo está percebendo que isso é sem precedente. Ora, nós temos mais de 91 mil pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show com as minhas redes sociais, as principais bloqueadas. Porque o que não falta no Brasil hoje, como eu deixei claro no programa de ontem, no Inteligência Limitada, é que não falta preso político no Brasil, não falta gente perseguida, e que o que vale pra gente não é o que vale para eles. Ora, quantas pessoas hoje no Brasil estão condenadas de fato, coisa que o Bolsonaro não está, e estão dando entrevista? Então como é que o Bolsonaro, que nem foi condenado, pode ser impedido? Ora, um levantamento do Instituto Lula cita pelo menos 22 entrevistas que o Lula deu na prisão entre 29 de abril e 30 de outubro de 2019. No YouTube, vocês entrem no YouTube do SBT, tem uma entrevista do Roberto Cabrini com o Fernandinho Beiramar. Vocês lembram do... Eu tô aqui só para lembrar, vocês lembram do Drauzio Varela entrevistando o travesti Suzy Oliveira e tratando como coitado e vítima da sociedade um homem condenado pelo assassinato e estupro de um menino de 9 anos?
Então, veja, corrupto, o maior traficante de drogas na América do Sul, estuprador, assassino, todo mundo pode dar entrevista. Quem não pode? Quem não pode é o presidente Bolsonaro, condenado por crime algum. Ele não pode. E eu digo que isso facilita o nosso trabalho, gente. Eu sei que é duro, mas é fácil apontar a ditadura e os duplos padrões. Por isso que o Bolsonaro não para de crescer, por isso que o apoio ao Eduardo não para de subir. O povo está vendo o que está acontecendo. As redes sociais do Eduardo explodiram. Explodiram. O Eduardo teve ontem, não sei quantos, mais de 100 mil novos seguidores em um dia. Ato contínuo desse despacho do Alexandre, como eu até chego a citar nesse corte que passamos a botar aí no podcast ontem, o Bolsonaro deu uma declaração à imprensa no Congresso Nacional dizendo que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes queria humilhá-lo e que aquilo era inaceitável. Passa um trecho do vídeo aí pra gente, Brunão, do presidente Bolsonaro. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação desse país. É humilhação aqui. Uma pessoa ainda assim. Calma, galera. Ao silêncio! Ao silêncio! Estão fazendo com ele, presidente da República. Nós vamos enfrentar a pandemia toda. O que vale pra mim é a lei de Deus. Essa tornozeleira é a libertação do Brasil. Postura boa, forte do presidente Bolsonaro, porque eu sempre cobrei isso dele, e agora eu elogio por ter adotado uma postura forte enfrentando o tirano. Tem que falar mesmo, ele tem que deixar claro que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes é um gangster, um mafioso, não é juiz. E isso tem um impacto grande na opinião pública. Essa foto dele viralizou no mundo e está sendo usada para denunciar a situação do Bolsonaro. O próprio Jason Miller publicou ontem nas redes sociais dele. Deixa essa foto aí um tempo, essa foto aí, Bruno. Porque a resposta do Alexandre veio com um segundo despacho no mesmo dia, intimando os advogados do Bolsonaro a prestarem esclarecimentos sobre o suposto descumprimento das medidas cautelares sob pena da decretação imediata da prisão do Bolsonaro. E o que o Alexandre quer aqui é dúbio. Talvez seja efetivamente a prisão do presidente Bolsonaro. Talvez esteja dando prazo para ver se o presidente Bolsonaro vai fugir e vai pegar ele com a boca na botija, para ver se vai gerar um certo desespero. Não vai. Ou talvez o que o Alexandre queira seja humilhar Jair Bolsonaro. Mostrar para ele que quem manda no Xandaquistão é ele. E que ele não vai abrir mão de poder. Uma demonstração de força. Que, invariavelmente, a resposta da defesa do presidente Bolsonaro não poderá ser outra. Perdão? Não poderá ser outra a não ser falar, olha, Alexandre, nós não vamos dar entrevista até que o senhor esclareça o que significa essa medida cautelar. Que é uma forma gentil de chamar o juiz de analfabeto. Esse pseudo-juiz analfabeto, ainda ontem, também partiu novamente para cima do Eduardo Bolsonaro, bloqueando todos os seus bens, bem como contas bancárias e até mesmo o Pix. Ontem o Eduardo disse, no Inteligência Limitada, que o Alexandre não vai encontrar nada lá. Mas o Alexandre precisa fazer isso para demonstrar, para projetar o seu poder, para não parecer enfraquecido. E ao mesmo tempo em que aposta no devaneio de que essa tentativa de asfixia financeira prejudicaria em alguma coisa o nosso trabalho aqui nos Estados Unidos. Não prejudicará. Eu que dei a notícia ao deputado Eduardo, porque tinha recebido de uma fonte no sistema financeiro, que a ordem tinha chegado, eu dei a notícia ao Eduardo, e ele estava completamente tranquilo, absolutamente tranquilo. Ele falou, não, eu já estava absolutamente preparado para isso. No meu caso, as minhas contas bancárias, meus ativos, já estão congelados há 2 anos. Justificativa, sem absolutamente nenhuma explicação, mas estão bloqueados há 2 anos e 8 meses. A asfixia financeira é algo que faz parte da rotina. Há, inclusive, a suspeita, porque isso foi por uma ordem secreta do Alexandre de Moraes, uma ordem que não está em nenhum processo, então ele não viu a ordem inteira, só viu o que foi para o sistema financeiro, que talvez essa cautelar tenha vindo junto com o pedido de prisão preventiva. E vejam as ações do Alexandre, que eu digo a vocês, eu afirmo aqui a vocês, que segundo interlocutores que eu tenho, tem aumentado o mal-estar na corte. O Alexandre é hoje um homem desesperado. Ele é um homem desesperado, ele passa para vocês que não é um homem desesperado, mas ele é. Eu não sei se está na pauta
deveria estar, se não tiver, botem na agulha o vídeo, da manifestação do presidente da Corte Barroso. Eu vou entrar aqui no ministro Fux, quero falar sobre o Fux divergindo e votando contra as cautelares impostas pelo Bolsonaro, e depois vou falar sobre Lei Magnitsky. Eu só quero, antes disso, fazer um convite a vocês. Tudo isso, eu estou falando de asfixia financeira aqui, e é um plano inteligente do ministro Alexandre, do pseudo-juiz Alexandre, perdão. É um plano inteligente por parte dele, a ideia de asfixiar financeiramente. Se não houvesse a liberdade que nós temos aqui nos Estados Unidos, se os Estados Unidos cumprissem as ordens do Alexandre, ele estava ferrado. Imagina quem é o homem que resiste com 2 anos e 8 meses de contas bancárias bloqueadas, como é o meu caso.